Falando em novo, vamos acelerar rapidinho aqui, antes da fome fazer nos desmaiar, né? Cumprimento do Novo Testamento. O Novo Testamento realiza as promessas do Antigo, tá? Então, a gente lê no Antigo as promessas e vê o cumprimento no Novo. Então, isso aí é aquela ideia de continuidade, tá? A continuidade aconteceu e eu vi a continuidade, tá? Eu percebi que lá no Antigo Testamento tinha uma serpente que foi erguida no deserto, e que a serpente que foi erguida no deserto significa agora o Cristo que foi erguido, tá? O cordeiro que era morto no sacrifício aponta para o verdadeiro cordeiro pascual, tá? O que mais? A serpente que... Vamos lá, me ajuda a lembrar mais tipologias. Tem muito, né, pessoal? O tabernáculo está cheio de tipologias. Enfim, tá? As festas apontam para Cristo. Então, tudo aquilo que eu leio no Antigo, eu consigo ver o cumprimento no Novo, tá? Fins técnicos, aí o Novo Testamento, 27 livros, a gente já viu que não tem treta, tá? Concordam protestantes, católicos e ortodoxos. A nossa discordância é só no Antigo Testamento. No Novo Testamento somos totalmente concordes com tudo. A diversidade, tá? Inclui narrativas, cartas, literatura apocalíptica, tudo isso aí está dentro dos gêneros que estão presentes no Novo Testamento, beleza? Deixa eu ver o que é mais aqui. A unidade, né? Mantém a coerência teológica, apesar dos diferentes estilos literários. E sabe o que é bonito na Bíblia, pessoal? A gente percebe, quem conhece um pouco de grego, você vê, lá no grego você percebe que o grego, por exemplo, de Pedro é extremamente rude, de João é extremamente básico. Aí o grego de Lucas é extremamente erudito, sofisticado, tá? Mas não quer dizer que João não seja inspirado e Lucas é inspirado, tá? Não, todos são igualmente inspirados, mesmo que João não saiba usar toda a sofisticação da língua. E Lucas sabia, tá? O fato de Lucas escrever num grego melhor não torna o texto de Lucas mais inspirado, tá? Então, a diversidade, incluindo narrativas, cartas, literatura, demonstra que é diverso porque os autores bíblicos humanos são diversos, mas a unidade, tá? Porque o verdadeiro autor divino é uno, tá? É unidade na diversidade, é uma expressão que, às vezes, as provas cobram, os livros, os autores gostam de usar. Unidade na diversidade. Eu percebo a diversidade porque eu percebo a característica pessoal de cada autor, mas eu percebo a unidade porque eu sei que um Deus inspirou todos os autores de uma maneira só, tá? O Novo Testamento eu posso abordá-lo de maneira histórica, tá? Análise cronológica da revelação progressiva divina, aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Eu posso analisar o Novo Testamento dentro de um contexto histórico, há 2000 anos atrás, no contexto do Império Romano político e de uma cultura grega, de costumes gregos, na questão dos costumes do idioma e da mitologia, da filosofia. Eu consigo perceber historicamente traços dos gregos, traços dos romanos, tá? Características ali, enfim, que são peculiares a esses povos, e eu consigo perceber olhando para o Novo Testamento, tá? Abordagem temática. Estudo dos principais temas teológicos através do texto. Eu consigo separar o Novo Testamento em temas. Eu posso pegar só teriologia e passear pelo Novo Testamento, passando pelos evangelhos, pelas cartas, por Atos, pelo Apocalipse, tá? Eu posso analisar o Novo Testamento de uma metodologia do contexto cultural, observando, por exemplo, o pastor Anderson Predi citou mais cedo, Atos 17, que é Paulo em Atenas, tá? Numa cultura grega, europeia, filosófica, tá? E aí ele, de propósito, cita o Deus desconhecido, que é uma divindade que havia sido atribuída por Heráclito de Éfeso, que disse que o arquê, a causa primária do universo, tá? Não pode ser uma coisa, tem que ser uma causa inteligente, tá? Tem que ser uma causa inteligente. E essa causa inteligente, tá? Só pode ser uma lógica, tá? Então perceba que essa lógica é muito poderosa e, por ser muito poderosa, nunca será conhecida. E como nunca seria conhecido, os gregos chamaram de Deus desconhecido. E aí Paulo, aproveitando-se desse conhecimento prévio que ele já tinha do Heráclito, da filosofia, ele entra por ali, conhecendo o contexto cultural. Beleza? Então, é possível pregar a partir, usando como ponto de partida, o contexto cultural. Tranquilo? O que mais? Distinção teológica, diferenciação entre teologia bíblica e teologia sistemática, tá? A teologia bíblica é quando eu uso a fonte somente as escrituras, tá? E vou indo ali conforme vem vindo as informações. Eu pego, por exemplo, ali os escritos de Lucas, de João, de Pedro, e vou indo abordando tema a tema.
Já a teologia sistemática, ela separa os temas para mim, tá? Vou contar uma experiência para vocês. Eu cresci em Belém, e lá em Belém do Pará, quando nós vamos ao açougue, você tem que ter um curso de doutorado em carne para conseguir comprar carne lá, porque você chega no açougue, quero carne. Qual carne? Você olha na parede assim, meu amigo, tem 50 nomes de carne. Chã, alcatra, paleta suína, paleta de dentro, chã de dentro, picanha, não sei das quantas. Tem um nome de carne lá, certo? Pá, agulha, carne com osso, sem osso, tem trocentos nomes. Então você tem que ir ao açougue sabendo a carne que você quer. E eu cresci assim, minha mãe dizia, ó, vai comprar, a gente era pobre, né? Agulha, para fazer cozido, pá, que é um tipo de carne também. A gente era pobre como se não fosse mais hoje, né? Somos. A carne moída, a carne picadinha, a gente chama picadinho, a carne moída. Então, você vai lá sabendo o nome da carne, certo? Aí eu fui pro Maranhão, tava lá no Maranhão, aí a minha avó, acho que minha tia, não lembro quem foi, vai ali comprar 1 quilo de carne. Tá bom, qual é a carne? Carne de gado. Tudo bem, mas qual é a carne? Carne de gado, menino. Como assim carne de gado? Carne de gado, carne de boi. Tá, mas qual é a parte? É a carne de gado. Ou seja, na cidade da minha avó, não tinha aquele nome todo, era carne de gado. Estava pendurado por um gancho lá, o boi pendurado lá, o açougueiro cortava um pedaço. Se ele pegasse com gordura, com osso, sem osso, sorte sua, certo? Ou azar o seu, certo? Ele não olhava o que era, ele era só cortando. Não sei se era só naquela cidade lá em que eu estive, mas foi uma experiência, porque em um estava tudo detalhado, e em outro era só um pedaço grande. Então, é mais ou menos isso. A teologia bíblica é mais ou menos, tá? Um episódio, para o pessoal muito erudito aí, que acompanhou o Chaves, tinha um carteiro lá na vila, quando ele entrega a carta, e aí a pessoa perguntava, tem carta para mim? Ele dizia, tem. Pegava uma bolsa, cheia de carta e dizia, acha a tua carta aí. Como assim, você quer que eu procure a carta? Sim, acha a tua carta aí. Tá? Então, e já outro carteiro que trabalhasse melhor, ele poderia pegar e separar por rua, separar por bairro e ir dando a carta para cada um. O que é a teologia bíblica? É eu pegar a Bíblia aqui e sair estudando. Teologia sistemática, ela vai separar os temas. Eu vou estudar agora só Cristo, cristologia. Eu vou estudar agora só Bíblia, bibliologia. Eu vou estudar agora só salvação, soteriologia. Eu vou estudar agora só as últimas coisas, escatologia. Então, a teologia sistemática, ela divide em sistemas, tá? Quem vai fazer medicina da vida aí, ele não vai estudar corpo humano. Ele vai lá, chegar no curso na faculdade, ele vai estudar sistema circulatório, sistema digestório, sistema neurológico, sistema reprodutor, sistema nervoso. E aí, quando ele aprende todos os sistemas, esses sistemas em conjunto geram um corpo. Tá? Então, é isso que a teologia sistemática faz. Ela divide em sistemas para facilitar a nossa vida. Tá? Então, é possível estudar o Novo Testamento, tanto da teologia bíblica, como fazendo um trabalho sistemático, ali separando por temas e pesquisando. Beleza? Temas do Novo Testamento. Cristologia, quem é Cristo? A gente vai ouvir muito falar ainda hoje sobre cristologia, quem é Cristo, se ele é Deus, se ele é homem, como é que é essa união hipostática, a união das duas naturezas. Soteriologia, como acontece a salvação, é uma escolha minha, é livre-arbítrio, é Deus que elege, é outra discussão constante no Novo Testamento. O Espírito Santo, qual é o papel do Espírito Santo? Consolar, também exorta, também ensina. Qual é o papel do Espírito Santo? Como eu sei que tem o Espírito Santo? É um tema comum no Novo Testamento. Eclesiologia, quem será a liderança da igreja? Quais os requisitos para eu separar um diácono, um presbítero, né? Nós temos 3 listas lá, Paulo escrevendo a Timóteo e a Tito, ele dá listas de como separar o diácono, o presbítero, marido de uma só mulher, não espancador, não dada muito vinho, hospitaleiro, irrepreensível, tem uma lista de coisas lá. Quem deve governar a igreja? O episcopo, o bispo, tá? Ou o presbítero? Então, toda essa discussão pode ser levantada com base no Novo Testamento. São assuntos novos, tá? No Antigo Testamento, a cristologia ainda estava meio escondida. A soteriologia resumia-se apenas a aguardar o Messias. O Espírito Santo não havia se manifestado como uma pessoa com tanta clareza como no Novo. A igreja, como que a igreja será administrada? É de maneira democrática? É de maneira autoritária? É de maneira presbiteriana, episcopal? É de maneira congregacional? Perceba que são assuntos que nascem com o Novo Testamento. No Antigo não existia. Não de maneira clara, tá? O Novo Testamento, então, o centro da mensagem, tá? É o reino de Deus, a gente já falou sobre isso, tá? O reino de Deus é o centro da história bíblica, tá? Aquela estátua de Nabucodonosor fala do reino de Deus, da pedra que vai governar o mundo inteiro, tá? Uma tensão temporal. Essa tensão temporal aqui, pessoal, quem vai fazer o concurso de capelão despenca. Sabe por quê? Isso aqui é o chamado já e ainda não, tá? O reino de Deus já está entre nós? Já. Beleza, já estamos vivendo no reino de Deus. Calma, ainda não. Espera aí. É já ou é ainda não? Então, isso aí nós chamamos de tensão temporal. Porque o reino de Deus já está presente no nosso meio, tá? Eu posso dizer que já, mas eu também tenho que dizer que ainda não.
Por quê? Porque não está ainda na sua plenitude. Ok? Eu já consigo ver traços do reino de Deus, mas não ainda de maneira consumada. Então, eu tenho que ter essa paciência de já estar no reino, mas ainda não está no reino. Manifestações visíveis, né? No Novo Testamento a gente vai ter ali, por exemplo, curas, exorcismos, milagres transformadores, tudo isso acontecendo ali no Novo Testamento, tá? Parábolas ilustrativas, também muitas parábolas, embora tenhamos agora algumas parábolas no Antigo, elas vão se multiplicar de maneira gigantesca no Novo Testamento, ok? Ética do Novo Testamento, Sermão do Monte, já conversei com vocês, é conversa de adulto, tá? O princípio está acima da norma, ok? Então, dê outra face, caminhe mais uma milha, quer levar a túnica, dá a capa também, etc. O amor como fundamento, tá? Então, o meu comportamento vai ser baseado todo no amor, ágape. Uma tensão ética, né? Porque reconhece o conflito entre o ideal divino e a realidade humana. O ideal divino é amar todas as pessoas, e a realidade divina é que eu estou subordinado ao Império Romano, que eu tenho que pagar imposto, os caras ficam me batendo, como é que eu vou amar essa pessoa? Então, é uma tensão ética, né? A graça, que é um favor não merecido, tá? Para ser salvo, eu não preciso fazer nada, é tudo pela graça, porém, a Bíblia me exige que eu tenha também santificação. E agora, é pela graça ou é santificação? Primeira graça, depois a santificação, primeira santificação, depois a graça. Tensões éticas que nascem ali, por exemplo, com Paulo versus Tiago, né? É fé, não obras. Aí o Tiago vem, beleza, mas me mostra essa tua fé, Senhor. Eu te mostro com as minhas obras, eu te mostro a minha fé. É uma tensão ética, tá? Então, o que acontece até hoje, que está presente no Novo Testamento. Transformação interior, uma coisa que não era muito exigida no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, você só tinha que fazer os ritos, cumprir os protocolos, não era exigida essa transformação interior. No Novo Testamento, não adianta os protocolos e os ritos, você precisa também da transformação interior. Fala, Alexandre. Professor, você poderia dar um exemplo de que caiu ou do que pode cair relacionado a esses temas aqui no Novo Testamento, um exemplo de questão? Sim, essa ideia do já e do ainda não já caiu algumas vezes, tá? O reino de Deus já implantado, mas ainda não implantado. Aí eles botam uma alternativa dizendo o seguinte: o reino de Deus já está plenamente de acordo com ou John Led, o Elton Led, né? Ou de acordo com a Introdução ao Novo Testamento, que é o livro da nossa bibliografia, o reino de Deus já está implantado totalmente após a ressurreição de Cristo. Aí vai ter outra alternativa. O reino de Deus não está implantado, não tem nada do reino de Deus, não consigo ver nem vislumbre ainda do reino de Deus, na Terra está faltando muito ainda. E aí ele vai tentar te confundir, e uma das alternativas vai ser a ideia da tensão, como é o nome que eu falo ali? Tensão temporal. O reino de Deus já está presente, porém não de maneira plena ainda. Eu já consigo ver Deus agindo, mas ainda há dores, ainda há injustiças, ainda há traumas, ainda há maldade, eu ainda tenho vontade de matar algumas pessoas quando estou com raiva. Tá? O Espírito Santo está trabalhando em mim, mas eu ainda fico colérico. Ou seja, o reino de Deus já e ainda não consigo ver em mim, o reino de Deus já e ainda não consigo ver na igreja. A igreja está cheia de gente problemática, sim ou não? Eu consigo ver o já e ainda não em tudo, no mundo, tá? O mundo. Eu consigo ver a perfeição de Deus na natureza, mas eu consigo ver também pessoas que matam crianças, estupram, cortam a cabeça. Então, eu consigo ver as belezas de Deus, mas o reino de Deus não é pleno ainda, por conta de que não chegou a hora ainda. Então, essa tensão aí já foi objeto de prova algumas vezes, tá? Essa ideia do já e do ainda não, que eu me lembro agora de cabeça nessa ideia de prova, tá? Bem, lei e graça que está dentro daquilo que a gente falou, a lei mosaica tinha um pacto, aí vem a obra de Cristo, que cumpriu perfeitamente as exigências da lei. Agora, eu vou pela graça divina, né, pela justificação pela fé, não por obras, tá? Se for alguma obra, é a obra que Cristo já fez. E a nova aliança proporciona a liberdade espiritual aos crentes. Agora, nessa nova liberdade, eu vou ter desejo de agradar ao Deus que me salvou. E esse Deus, esse Cristo que me salvou, exige que eu tenha alguns comportamentos éticos e me comporte de maneira A ao invés de B, tá? Israel e a igreja, continuidade. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês muito dessa palavra aqui, ó, falando de questão de prova. Cai muito isso aqui, tá? A ideia de continuidade e descontinuidade. Ah, não há nenhuma ligação entre Israel e a igreja. Há ligação. Há ligação. Mas a igreja não é Israel. É uma ligação, mas ela não é total. Tá? Lembra sempre do equilíbrio. A igreja representa a extensão do povo de Deus através da história redentora. Tá? Paulo chama de Israel de Deus. Eu diria que esse Israel de Deus aqui é o Israel que não era o Israel étnico, mas que são todas as famílias da terra que pegaram carona no barco da salvação, que era só para Israel. Tá? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam.
mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Inclusão dos gentios. Paulo descreve como um mistério revelado. A separação entre judeus e gentios foi abolida em Cristo. Não há mais estrangeiro nem judeus. Todos são um em Cristo. Tá? Houve uma inclusão dos gentios, a inclusão dos estrangeiros. Fomos incluídos. Debate teológico. Diferentes perspectivas existem sobre o futuro de Israel, étnico. Tá? Alguns veem papéis distintos. Um diz que Israel vai se perder. Outro diz que ninguém de Israel vai se perder porque todos serão salvos. Outros vão dizer que Deus vai permitir salvar só aquele que recebeu Cristo como Messias. Os outros vão morrer de qualquer jeito. Enfim, são debates, são muitas teorias diversas. Pensando em prova, eles não vão entrar em bola dividida, tá? Eles não vão entrar em questões muito problemáticas, tá? Nesse sentido. Ele vai trazer aquilo que é comum, a continuidade. Lembrando que essa continuidade não é absoluta, porque a igreja não é Israel. Há um plano ainda para Israel, há um plano separado para a igreja. Agora, se esse plano para Israel prevê salvação de todos, aí há discordâncias, tá? Aí entra essa ideia dos debates teológicos, tá? Falando mais especificamente do Novo Testamento aqui, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a ideia de sinótico quer dizer mesma ótica, tá? Eles foram escritos de maneira muito parecida, ok? Então, provavelmente Marcos foi o primeiro a ser escrito, não foi Mateus, tá, pessoal? Isso aqui já caiu 2 vezes em prova, qual é o primeiro evangelho a ser escrito? Evangelho de Marcos. Ou por que eu sei que foi o primeiro evangelho de Marcos? Porque tem coisas que estão idênticas em Marcos que estão em Mateus e em Lucas. Ou seja, eu foi deduzido, que Mateus e Lucas tiraram essas coisas de Marcos. Ou seja, Marcos foi a fonte para Mateus e Lucas, ok? Agora nós temos um problema, porque tem coisa que tem em Marcos e tem em Lucas igual e não tem... Tem Mateus e em Lucas e não tem Marcos. Se a maioria das coisas que está em Mateus e Lucas foi tirada de Marcos, e tem coisa em Mateus e Lucas que não está em Marcos, a pergunta é, de onde eles tiraram isso? Então, nós vamos chamar essa fonte desconhecida de documento Q, ou fonte Q, ou simplesmente fonte Kelly. Tá? O que é essa fonte Q? Coisas que estão em Mateus estão em Lucas e não estão em Marcos. Está igual em Mateus, está igual em Lucas. Significa dizer que Mateus e Lucas tiraram de algum lugar. De onde eles tiraram? Não sei. Então, vou chamar de fonte Q. Ok? Professor. Pois não. Eu queria já te pedir desculpa, porque acabou que uma pergunta aqui passou batido. Acho que ela se encaixaria mais dentro do Antigo Testamento, não sei. Mas, enfim, também é um pouco aleatório. Nós passamos por um contexto agora de conclave, né? E eu queria saber se eu acho que pode surgir alguma pergunta acerca disso, para poder diferenciar os protestantes e os católicos, essa questão de liderança, né, de papa e tal. Pois é, eu acredito que não, porque a morte do Papa Francisco foi agora mês de abril. A prova, geralmente eles preparam, a banca é contratada já antes, e eles começam a preparar essa prova tipo em 5 meses antes. Quando eles trazem documentos lá em português, por exemplo, tem um textinho com uma data. Eu nunca vi uma data de texto ali com 3 meses próximo da prova. Eles sempre procuram, eles começam a fazer a prova antes, porque passa por muita gente para analisar e tal. Então, eu não acredito que vai mexer com nada envolvendo o Papa, não, tá? E se acontecer, seria para padre. Para pastor protestante, eu imagino que não. Tá? Eu não acredito vir em alguma questão cobrando do padre. O que pode vir de um link católico e protestante é eles cobrando sobre o Concílio Vaticano II, né, que foi em 1962, a ligação dos católicos e dos protestantes, ou a ideia dos católicos ficarem mais receptivos aos protestantes depois do Concílio Vaticano II, naquela ideia de ecumenismo, de todo mundo um dia voltar para a casa do Pai, que é um desejo que uma linha dentro da Igreja Católica Apostólica Romana tem, tá? Essa aproximação, né, do diálogo quer dizer, do ecumenismo, quando a gente está dentro do cristianismo e ecumenismo, conversando com outras religiões, aí chama-se diálogo interreligioso. Então, eu acho que essa ideia de ecumenismo e diálogo interreligioso pode vir, porque o Papa Francisco buscava muito isso, parece que esse outro já é mais radical e não quer tanto, mas pode ser que sim, tá? Mas não cobrando alguma coisa específica do conclave, acredito que não, tá? Talvez fazendo um paralelo, né? Na Igreja Católica tem um líder maior, sim, que é a ideia do Papa. Mas no protestantismo nós não temos esse líder maior. Qual o princípio da reforma protestante que eu posso ligar a essa ideia do protestantismo não ter um líder maior? Aí botar as alternativas lá e, por exemplo, a resposta certa ser o sacerdócio universal, ou o sacerdócio de todos os crentes, ou todos os santos. Que é um princípio protestante que diz que, embora nós tenhamos nosso sacerdote, mas todos somos sacerdotes. Tá? Não existe aquela figura necessária para eu chegar a Cristo. Eu preciso passar pelo padre que vai ouvir a minha confissão,
vai passar a penitência, eu pago a penitência e ele leva meus problemas para Deus. Tá? O protestantismo caminha mais curto. Então, eu acho que uma questão cobrando uma peculiaridade, falando uma característica católica e falando uma característica protestante, isso sim. Mas cobrar coisas específicas do conclave, acho que não. Não para nós, protestantes, tá? Sim, sim. Perfeito. Obrigado, professor. Pessoal, ficou clara essa ideia da fonte Q? Marcos foi o primeiro a ser escrito, beleza? Aí, depois foi escrito Lucas, certo? E depois foi escrito Mateus. Vamos lá, só para vocês entenderem aqui. Aí, quando você vai no original lá em Lucas e Mateus, eu tenho um trecho lá em Lucas que está de um jeito, que está do mesmo jeitinho em Mateus. Se está do mesmo jeito em Lucas, do mesmo jeito em Mateus, aí eu digo, será que ele tirou de Marcos? Eu sei que Marcos foi escrito primeiro, eu vou para Marcos e percebo que em Marcos também está do mesmo jeitinho. Ou seja, então Lucas e Mateus, se está do mesmo jeitinho, eles não podem ter feito do nada. Eles tiraram de algum lugar, então eles tiraram do Evangelho de Marcos, beleza? Show de bola. Agora, tem coisa que eu tenho em Mateus e que também tenho em Lucas, que eles tiraram no mesmo lugar, só que quando eu vou procurar lá em Marcos, não tem. Ou seja, se Mateus e Lucas estão iguais nesse trecho, eles tiraram de algum lugar e não é Marcos, então onde eles tiraram? Eu não sei. Então, esse lugar que eu não sei, eu chamo de fonte Q. Pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer texto. É uma fonte que eu não sei. A palavra fonte Q, essa expressão é uma redundância em si, porque Quelle em alemão é fonte, entendeu? A teologia de Mateus, vou passar mais rápido aqui, pessoal. Era para os judeus, por isso ele cita muito exemplos do Antigo Testamento. Jesus é apresentado como Messias, lembrando que Messias aqui é o Mexiá, o mesmo que havia sido prometido lá em Isaías 61, tá? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu. A palavra Messias significa ungido, tá? Essa palavra Mexiá não vai ser muito usada nos outros evangelhos. Reino dos céus, porque o tempo todo ele está comparando o reino dos céus, tá? Que é uma promessa lá desde a Torá. A nova comunidade, né? Que é como os judeus viviam numa comunidade escravizada pelos romanos, eles estão ansiosos por uma nova comunidade restaurada, beleza? E aí, Mateus, quando pode, cita essa expressão. Marcos é um evangelho primitivo, é o primeiro a ser escrito, considerado o mais antigo e conciso dos evangelhos, tá? E aí, ó, serviu como fonte para Mateus e Lucas. Aquilo que a gente falou agora há pouco, Mateus e Lucas beberam em Marcos, ok? Cristologia paradoxal, apresenta Jesus simultaneamente como servo sofredor, paradoxo é uma contradição, né? Ele é servo sofredor e ao mesmo tempo ele é filho de Deus. Como ele pode ser filho de Deus e servo sofredor ao mesmo tempo? Pois é. Tá? Desenvolve o segredo messiânico, onde Jesus oculta sua identidade. Tá? Centralidade da cruz, o tempo todo destacando ali a cruz. A teologia de Lucas é um salvador universal, então Lucas tem essa ideia mais de gentil, porque ele é gentil, ele não está preocupado só com os judeus. Tá? Ele tem uma ênfase nos marginalizados, nos abandonados, nas prostitutas, nos pecadores. Lucas tem esse cuidado mais humano. Tá? Ele é chamado evangelista do Espírito Santo, ele que mais vai dar detalhes do Espírito Santo, falar que Jesus estava cheio do Espírito Santo, falar que João Batista estava cheio do Espírito Santo, etc. Tá? E trazer uma continuidade histórica, né, de Israel com a missão da igreja, já que Lucas vai escrever tanto o Evangelho, certo? De Lucas, segundo Lucas, ele também vai escrever Atos, tá? Como 2 tratados e Atos sendo uma sequência lógica ali de Lucas, beleza? O Evangelho de João é um evangelho diferente, ele não é sinótico, ele é chamado Evangelho Universal, tá? Porque ele apresenta Jesus de outra forma, tá? Ele apresenta Jesus como Logos encarnado, ele é o mais pesado, digamos assim, né? Fala da pré-existência, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Fala da manifestação divina explícita. Traz 7 sinais como significado teológico profundo. 7 afirmações: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, ele tem 7 eu sous ali. Então, o Evangelho de João é mais profundo. Geralmente, quando você está evangelizando alguém, você pede para ler primeiro o Evangelho de João, porque ele é o que fala mais claro sobre salvação, inclusive o texto áureo da Bíblia, João 3,16, né? Está em João, óbvio, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é falada de maneira explícita, tá? Temas teológicos em João: dualismo. Os gregos diziam que tinham 2 mundos, o mundo físico e o mundo espiritual, e que o mundo espiritual era mais importante. Então, João vai negar isso, dizendo que o verbo se fez carne. Ele não estava vivendo numa dimensão espiritual e na dimensão material. Ele estava vivendo só na dimensão material. O divino tornou-se homem, tá? Ele vai falar sobre o Espírito Santo, o Paracleto, o Consolador. Vai falar muito sobre amor e comunidade. E vai destacar muito a nova vida em Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Vai destacar muito essa ideia do nascer de novo, tá?
Quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino dos céus, lá o diálogo de Jesus com Nicodemos. E temos também o apóstolo Paulo, né? Que era um perseguidor, depois tornou-se missionário, a gente já falou dele bastante hoje. Fez 3 grandes viagens missionárias evangelísticas, né? Ou 4, porque a viagem dele a Roma também é uma viagem missionária e evangelística. O apóstolo Paulo ele tinha uma estratégia urbana, então ele não ficava na zona rural, ele ia onde ele conseguia alcançar mais gente. Fundava igrejas autônomas, igrejas que conseguiam se virar sozinhas, sem depender de outros, e desenvolvia líderes, tá? Timóteo, Tito e outros ali, beleza? As cartas paulinas são chamadas de protopaulo, são aquelas que foram escritas no início do seu ministério, está aqui Gálatas, né, na primeira viagem missionária, está aqui 1 Tessalonicenses. Há uma discussão se Gálatas ou Tessalonicenses teria sido a primeira, tá? Então, essas cartas aqui foi Paulo no início da sua carta, tá? Depois, Deuteropaulo, que são as tardias, tá? A expressão deutero é depois. Então, proto é no início, deutero é depois. Deuteropaulo é Paulo já no final, né? Já mais maduro, beleza? Cartas pastorais, né? Nós temos ali 1ª e 2ª Timóteo e a carta de Tito, Paulo ensinando e orientando Timóteo e Tito a separar líderes e a como serem pastores, como deveriam se portar com as mulheres mais novas, com as senhoras, enfim, tá? E também a questão de cronologia, tá? A primeira carta a ser escrita foi a 1 Tessalonicenses, alguns autores colocam Gálatas, tá? Então ou Tessalonicenses ou Gálatas, foi a primeira carta a ser escrita, e a última, 2ª Timóteo, 67 depois de Cristo. Então, Paulo teve um ministério aí literário escrevendo de 17 anos, do ano 50 ao ano 67, escrevendo as suas cartas, ok? Lembrando que provavelmente ele escreveu outras que perderam-se e não estão no cano. A teoria paulina é 100% fé, 0 mérito humano, tá? Não por obras para que ninguém se glorie, tá? Morreu ele por nós, sendo nós ainda pecadores, tá? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Um só mediador entre Deus e os homens. A teologia paulina com respeito à igreja. A igreja é o corpo de Cristo, tá? É uma unidade na diversidade, a gente já usou essa expressão hoje, né? Somos diferentes, mas somos um em Cristo, tá? Carismas e ministérios são os dons espirituais que Deus nos capacita, tá? Alguns chamam de dons, outros chamam de talentos, né? As listas, nós temos uma lista em Romanos 12, outra em 1 Coríntios 12, outra em Efésios 4, né? Enfim. Dimensão escatológica, a igreja como antecipação do reino vindouro, tá? Então, esse reino vindouro para Paulo não precisa ser só lá. Óbvio que a minha esperança está lá. Se eu esperasse somente na outra vida, eu era o mais infeliz dos homens, se eu esperasse só nessa vida, né? Eu tenho que esperar lá, mas enquanto eu espero lá, eu vivo aqui também, trazendo o reino de Deus para nós, tá? Essa é a ideia de Paulo. O legado teológico de Paulo, universalização da fé, ou seja, a fé não é só para judeu, a fé é para todas as pessoas que precisam. Tá? A base doutrinária do cristianismo é desenvolvida por Paulo, porque Jesus teve pouco tempo para falar alguma coisa. Então, muitas coisas sobre eleição, sobre igreja, sobre dons, sobre tarefas a executar na igreja. Quem escreveu foi Paulo, não foi Jesus. Tá? Jesus teve pouco tempo para falar disso. Contextualização, né? Paulo tinha a capacidade de contextualizar uma mensagem ao seu público-alvo. Já demos o exemplo hoje aqui de Atenas, Deus desconhecido. O pastor Anderson Prédio citou também Paulo dizendo: fiz-me de judeus para com os judeus, de grego para com os gregos, de louco para com os gregos, a fim de ganhar alguns. Isso é a capacidade de contextualizar. Tá? Influência histórica. Paulo, com certeza, é um dos autores mais notáveis da história da humanidade. Tá? Pela sua influência, de maneira geral, o livro mais lido no mundo, a parte mais lida do livro mais lido do mundo é o Novo Testamento. Ou seja, a parte mais lida do Novo Testamento, da Bíblia no mundo, que é o Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo. 13 cartas das 27, dos 27 livros foram escritos por Paulo. Tá? Se considerarmos o número de livros, Paulo tem uma importância muito grande para a vida, para o Ocidente, para as pessoas. Tá? E se nós aplicarmos na nossa vida alguma coisa de Efésios, de Filipenses, de Colossenses, foi Paulo que escreveu. Óbvio que inspirado pelo Espírito Santo. Tá? Influência histórica e impacto persistente na teologia cristã por 2 milênios. Óbvio que o impacto de Paulo ainda é presente. Tá? A maior cidade da América Latina é a cidade de São Paulo. Certo? Então, São Paulo está presente aí. O maior clube de futebol do Brasil, com 3 Libertadores da América e 3 Mundiais, é quem? O São Paulo. Certo? Então, a influência aí é notória, né? Ainda bem que ninguém gritou heresia. Epístola aos Hebreus. Então, Hebreus é a autoria misteriosa, né? Porque não sabemos quem escreveu. Pode ter sido São Paulo. Cristologia sacerdotal, né? Em Hebreus
comparando todos aqueles ritos dos sacerdotes ao verdadeiro sacerdote, que é Cristo, já falamos disso hoje. Tiago vai trazer um contraponto a Paulo, que não é rival, né? É complementar, fé e obras, né? Lutero, por exemplo, acreditava que Tiago tinha que ser exterminado e tirado da Bíblia, tá? Mas não foi tirado porque os demais teólogos entenderam que Tiago não contradiz Paulo, complementa-o, tá? A sabedoria não pode ser apenas teórica, ela tem que ser prática, no dia a dia, tá? E gerar justiça social. Tiago falou, quando você estiver na sua reunião e chegar alguém com anel no dedo, com boas vestes, e você bota na frente, e chega alguém mal vestido, você manda ir mais para trás, Deus do céu vai vir pesar a mão sobre você, tá? Ele fala para ter cuidado com a língua e outras coisas nesse sentido mais práticas. As epístolas gerais são Pedro e Judas, né? Pedro traz ali primeiro e segunda Pedro. É importante você saber que há uma treta na crítica bíblica, na crítica textual. Alguns acreditam que segunda Pedro não teria sido escrito por Pedro, tá? Os especialistas em grego dizem que primeira Pedro é rude, como Pedro era, mas segunda Pedro está muito mais polido, tá? Porém, a teologia conservadora diz o seguinte, Pedro era um homem rude de fato, mas que ganhou sabedoria, foi cheio do Espírito Santo, e essa sabedoria ele foi aperfeiçoando a sua escrita com o tempo. Então é possível que ele tenha escrito 1 Pedro com alguns erros ainda rudimentares da sua característica de alguém não estudado, mas que o tempo com Deus, com Cristo, né? E a experiência e a capacidade de liderança que ele teve para liderar igrejas posteriormente o habilitaram a escrever melhor em 2 Pedro, tá? Enfim, Judas também é muito criticado por conta das citações a obras não canônicas, a gente já falou disso hoje, tá? Aquele trecho lá de Enoque citado por ele ou qualquer um outro, tá? Torna-se canônico porque o texto de Judas é canônico, aquele trecho é canônico, não o todo da outra obra, ok? A Epístola Joaninas, fundamento teológico, né? De João sempre lembrando que ele estava lutando contra o gnosticismo, tá? Aquela ideia de dizer que Jesus não veio em carne. Então, o mesmo João que diz lá nos evangelhos, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, é o mesmo João que começa 1 João dizendo o seguinte, o que era desde o princípio, que fez todas as coisas, que os nossos olhos viram e nossas mãos tocaram. Ou seja, quem está dizendo que Jesus não veio em carne, que ele era só um espírito, é mentiroso, tá? O gnosticismo que desdobrava-se noutra heresia chamada docetismo, que a gente vai ver à tarde, do que o parecer. Então, não é que Jesus parece ser homem, ele é um ser humano, e eu tenho certeza que ele é um ser humano, com todas as capacidades humanas notáveis e perceptíveis, tá? Então, João disse, eu toquei nele, eu vi, os meus olhos viram, nossas mãos tocaram. Ele é humano, tá? Combate ao docetismo está aqui, tá? Afirma a realidade física da afirmação de Cristo. João está dizendo, meus olhos viram, minhas mãos tocaram. Centralidade do amor, tá? Destaca demais o amor, lembrando que esse João é aquele mesmo que queria matar os outros queimados, antes da transformação de vida, né? Agora ele é chamado apóstolo do amor, mas antes disso, ele queria matar quem negou o evangelho, né? Ou estava pregando sem ser em nome de Cristo, alguma coisa assim. Senhor, deixa eu orar para cair fogo do céu. Jesus falou, calma, ainda não. Discernimento espiritual, tá? Oferecem critérios para identificar falsos mestres. Por exemplo, João diz que aquele que diz que Jesus não veio em carne, esse é o anticristo. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer para alguém, sou de uma nova religião, uma igreja falando de tal. É mesmo? Como é que você vai saber se essa pessoa é uma igreja séria, íntegra, cristã ou não? Pergunta para ele, quem é Cristo para você? E aí ele vai ter que dizer se ele é homem, se ele é Deus, se ele é o Salvador, se ele não é, ou se ele é um espírito evoluído, se ele é um guia, o que ele é. Pergunte quem é Cristo e você consegue detectar. Apocalipse tem um gênero óbvio, Apocalipse, não, o nome é Revelação do Apocalipse, de João. O contexto histórico ali era de perseguição romana, tá? Domiciano, dirigido a cristãos enfrentando tribulações severas. Inclusive as cartas, a gente consegue ver nos capítulos 2 e 3, com algumas cartas, algumas igrejas dizendo que estão sofrendo perseguições, né? E Cristo soberano, revela Jesus como o Senhor Supremo da história. Aquele líder lá que a estátua quebrou, né? Agora ele vai ser o novo líder aqui, que é Cristo, acima de qualquer estátua humana. Tá? Apresenta Cristo como ao Cordeiro sacrificado e como Rei vitorioso. Mensagem do Apocalipse. Fidelidade, tá? O Jesus é fiel para cumprir as suas promessas, tá? Tanto que ele foi entregar a mensagem para o seu amigo João. Lembrando que Jesus andava com as 15 mil pessoas para interpretar a parábola. Ele só interpretava a parábola para os 12 em momento oportuno, para subir no Monte da Transfiguração. Ele só levava 3, que eram os amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João, mas para a revelação do Apocalipse só tinha uma vaga. Tá? E essa uma vaga recebeu quem era mais próximo.
Tanto é que Pedro perguntou para Jesus sobre João. E quanto a este? Né? Pedro já meio enciumado. E Jesus falou, se eu quero que ele fique até que eu volte, o que te importa? Está lá nos capítulos finais de João. Tá? E João disse assim, e começou a correr um boato entre o povo que João era imortal. Porque Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu volte, o que te importa? E muita gente acreditava que João não morreria, tá? Porque Jesus falou que ele ficaria até que voltasse. Eu acredito que essa fala de Jesus eu tenho que deixá-lo vivo para dar a revelação final, tá? Porque para ver milagre, 15 mil pode vir ver milagre, tá? Para ter interpretação da parábola, só 12 pode ter interpretação da parábola. Para subir no Monte da Transfiguração, só 3, mas para receber o Apocalipse, só 1. E esse 1 é João, é o discípulo, aquele que tinha intimidade para reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus, tá? No livro História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia, ele diz, não é texto canônico, tá, pessoal? Extra canônico, que o João foi jogado em óleo fervente, em chapa quente, em tudo quanto é troço, não fazia mal nenhum para ele. Tá? Eu acho que as pessoas tinham medo de matar João, porque tinha um boato que João era imortal, que ele não morreria. Então, por conta disso, já que ele é imortal e não vai morrer jamais, vamos jogá-lo lá numa ilha chamada Patmos, para morrer a míngua, ou ficar lá a míngua eternamente, já que ele é imortal. Tá? Na verdade, não é que ele era imortal, ele havia sido reservado pelo próprio Cristo para receber a revelação do Apocalipse. Estando lá, na ilha de Patmos, ele, em espírito, viu os céus abertos e toda a história que vocês já sabem da revelação do Apocalipse. João recebeu a revelação do Apocalipse, beleza? Lá ele vê sobre a nova criação, novos céus e nova terra, a nova Jerusalém, etc, etc, etc. Tá? Os valores do Império Romano estão caindo, tá? E virá um novo rei que reinará para sempre. O ambiente religioso do Novo Testamento é um ambiente de judaísmo do Segundo Templo, tá? Diáspora judaica, tinha judeu em tudo que é lugar espalhado e só vinha na época das festas, tá? Um culto ao imperador, o imperador era adorado, César Remai Quírios, César queria o título Quírios, que era um título dado somente a Deus, e existiam muitas religiões de mistério, muita coisa ali meio supersticiosa, tá? Com respeito à salvação, que aconteceu nos tempos de Jesus. Os livros do Novo Testamento então, são 27, são mais de 2.000 anos de impacto do Novo Testamento, tem uma relevância contínua para a história global e para a igreja de uma maneira geral. Um centro teológico do Novo Testamento, esse centro teológico é a pessoa de Cristo. Não tem outro centro, não tem outro assunto. Cristo é o centro principal do Novo Testamento. Pessoal, terminamos então aqui, certo? O Novo Testamento.